Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Domingo 4 de maio, May the 4th be with you, né? Galera, vamos lá, botei na thumb um assunto para fingir que não houve o jogo de ontem, né? Mas houve, a gente vai falar do jogo de ontem, né? Mas pelo menos a gente tem uma notícia aí minimamente animadora, que é o retorno do Savarino. O jornal o Globo publicou que a lesão do Jefferson Savarino foi lesão grau 1, né? Então, coisa ali mais simples, graças a Deus, ou seja, há uma possibilidade dele retornar diante dos Estudiantes, dia 14, perderia os seguintes jogos, né? Perdeu ontem o jogo diante do Bahia, fez muita falta, o jogo do Carabobo, terça-feira, Internacional no próximo final de semana, e aí sim o retorno diante do Estudiantes. Lembrando que depois do dia 14 tem o clássico no Maracanã, dia 18 contra o Flamengo. Então, Savarino vai ser preparado para retornar contra a equipe argentina, beleza? Dito isso, falaremos de ontem, né? Mais uma derrota. O Botafogo chegou aí a uma marca negativa impressionante de 14 derrotas no ano. Já tínhamos igualado ali as 13 derrotas de 2024. Conseguimos a façanha de, no comecinho de maio, igualar o número de derrotas do ano passado. Ah, Carlos, mas você está sempre falando, você mesmo fala, temos que virar a página de 2024, mas é inevitável que se faça algumas comparações. Claro que a gente está comparando com, possivelmente, a melhor temporada, né? Aí os historiadores do Botafogo têm que dizer, mas em termos de títulos, né, a melhor temporada da nossa história. Então, sarrafo está lá em cima, né? O Botafogo, o clube, né, é o mesmo do ano passado, a estrutura é a mesma, a nossa SAF é a mesma, o nosso boss, John Textor, é o mesmo, o scout é o mesmo, né? Então, a comparação, ela tem que existir. Claro que a gente sabe que nem todo ano será 2024, mas impressiona o Botafogo hoje, dia 4 de maio, né? O jogo foi ontem, dia 3, já ter ultrapassado o número de derrotas que o Botafogo teve de janeiro a dezembro de 2024. Mas isso é só um detalhe, é só uma estatística, é mais uma coisa para a gente passar o domingo ali, que era para ser um domingo tranquilo, com a família, com os amigos. Pode ser, ainda assim, mas a gente estaria animado se o Botafogo tivesse, pelo menos, no mínimo, empatado, trazido um ponto lá de Salvador. E o Botafogo teve chance para isso, né? Teve oportunidade, mas infelizmente o que a gente tem reclamado, e aí não dá para a gente botar tudo na conta do Renato Paiva, é que os jogadores em campo não estão resolvendo como resolviam, né, até pouco tempo atrás. A jogada do gol do Bahia, além de revelar ali, e foi um golaço, né? A gente é obrigado a reconhecer que foi um golaço. Começou com um chapéuzinho ali, acho que no PK, né? Não me lembro se foi o Caio Alexandre que deu o chapéu. Iniciou a jogada, o Eric Pulga fez uma jogadaça em que o Newton e o Marlon, né, entraram de bobos ali na jogada, e depois só serviu o Cauli, que não teve muito trabalho para concluir para o gol, né? O justo Cauli que o Botafogo tentou tanto trazer, né? Aquelas coisas, fazia tempo que eu não falava isso, né? Coisas que só acontecem com o Botafogo. Problema, além do Botafogo tomar mais uma vez um gol bobo, vamos colocar assim, porque o gol foi bonito, mas faltou aquela marcação, né? Para valer, né? Parece que o Botafogo assistiu, né? Ficou ali, vamos assistir a jogadaça do Eric Pulga, né? O Botafogo, enfim, tem tomado gols bobos e não tem feito os gols quando as oportunidades aparecem. Segundo tempo, teve uma jogada ali, um contra-ataque, acho que com o Arthur, com o Mastriani, daqueles gols que, né, que a gente tem que fazer, não pode perder essa, e o Botafogo consegue perder. Então o Botafogo está sendo extremamente ineficiente no ataque, não só não ganhou nenhum jogo fora de casa até aqui, né, nesse período Renato Paiva, como não conseguiu marcar um gol sequer. Libertadores e Brasileiro. Jogamos muito bem contra o Palmeiras, 0-0, né? Foi um resultado, né, até considerado bom. Jogamos contra a Universidade do Chile, perdemos de 1-0, um jogo que tínhamos chances de ter um resultado até de uma vitória.
perdemos para o Estudiantes fora, perdemos para o Bragantino fora, perdemos para o Atlético Mineiro fora, perdemos agora para o Bahia fora. Então, assim, é muito 1-0, né? É muito 1-0 e o Botafogo não consegue fazer o mínimo. O Botafogo hoje, infelizmente, tirando ali a luta do Igor Jesus, né? Vamos botar aí o esforço individual aí de alguns atletas, o Botafogo não tem mais aquele cara que resolvia. Esse gol do Bahia ontem era um gol, por exemplo, eu vou estar aqui sendo nostálgico novamente, um gol que a jogada, né, do Eric Pulga, que um Júnior Santos faria, que um Luiz Henrique faria, quer dizer, que é ir para cima e concluir a jogada, né? O pessoal já está chamando o Arthur o quase gol, né? Enfim. E também não quero só botar a culpa toda nas costas do Arthur. Acho que vários jogadores estão muito abaixo. A culpa é do Paiva, né? Começou ontem o jogo com o Newton, né? Tirou esse coelho da cartola, digamos assim, de entrar com o Newton, que acabou, enfim, indo muito mal, né? Não dá para botar tudo na conta do Paiva. Mas jogou com PK e Newton, que eram jogadores do Criciúma, rebaixado ano passado. Sim, é verdade. É verdade. Não estamos dizendo que são jogadores para você descartar. Acho que, se a gente pensar com clareza, é normal o Botafogo ter no elenco PK e Newton. É normal, né? Newton, inclusive, a gente cansou de elogiar aqui no canal. Acho que é um jogador que foi um dos até que poucos que se salvaram, tanto no Brasileiro ano passado lá do Criciúma, como esse ano no próprio Campeonato Carioca. Beleza. Mas no momento que Newton vira a solução, ou PK vira, né? Sempre. Não, esse jogo o PK vai reagir, né? PK está sendo resgatado pelo Paiva. Não adianta, né? Entendo que o Botafogo ontem tinha uma série de desfalques, era difícil montar o time, sem o Gregory, né? Na zaga sem o Barbosa, sem o Savarino principalmente, entendo. Mas fica claro a cada partida, a cada derrota, a cada insucesso, né, que o elenco realmente está aquém. Sabe o que está me parecendo? Né? E eu estou esperançoso, tá? Estou esperançoso. Eu sou sempre o cara que, né, metade do copo cheio d'água. Que o Botafogo, óbvio, né? O Botafogo vai buscar reforços para o Super Mundial, só que ainda faltam, sei lá, 8, 9 partidas até lá, que a gente vai ter que ir com esse time mesmo, né? Com esse elenco mesmo. E eu acredito que com os reforços que cheguem, eu não tenho a menor ideia quem vai chegar, né? Tirando o Wendel, que o Botafogo vai subir de produção, vai reagir no Brasileiro, só que aí a gente vai chegar lá no final do ano e vai dizer, pô, se não fosse aquele início de Brasileiro horroroso, o Botafogo teria sido campeão. Ou então, se não fosse aquele início de ano horroroso, o Botafogo teria se classificado para a Libertadores, tendo ficado entre os 6 primeiros lugares. A impressão é que essa quantidade de pontos jogados no lixo nesse início de ano talvez custem muito caro lá na frente, no segundo semestre. Essa é a impressão, tá? Não sei de vocês, comentem embaixo. O Botafogo vai ter que se reforçar. O scout do Botafogo, que a gente cansa de elogiar e que está devendo, vai, digamos assim, dar uma volta por cima, né? Vai se recuperar, porque também nas nossas profissões, no nosso dia a dia, todo mundo, tem direito a errar e tem direito a ter uma nova chance, recuperar e dar a volta por cima. Eu acredito, ainda acredito, nos scouts do Botafogo. Então acho que o Botafogo de fato fará uma grande janela, vai melhorar muito, muito, muito as opções para o Renato Paiva, se ele continuar como treinador, né, para o segundo semestre. Só que aí a gente vai lamentar esses pontos todos perdidos desse primeiro semestre. Fora que terça-feira tem o jogo do cara bobo, um jogo que o Botafogo precisa vencer. Se o Botafogo não vencer, a situação vai ficar delicadíssima em termos de classificação. O Botafogo vai se colocar numa situação ali dramática, né, de ter que vencer as melhores equipes do grupo, junto com o Botafogo, né, Universidade de Chile e Estudiantes, aliás, Estudiantes antes, como eu falei no dia 14, o Botafogo vai ter que ir fazer ainda conta e pegar a calculadora, né, e torcer por resultado, combinação, fazer saldo de gols, vai virar uma loucura isso. Então o Botafogo precisa voltar da Venezuela com os 3 pontos.
Tem condições para isso? Tem, porque o Carabobo, afinal, é uma equipe, né, de muito menor investimento, uma equipe até que fez um primeiro turno aí do grupo A razoável, digno, né? Todo mundo esperava que seria impiedosamente goleado, não sofreu nenhuma goleada, né? Não sofreu nenhuma goleada, ainda conseguiu um empate com a Universidade do Chile, né? 1-1. Vendeu caro a derrota no Newton Santos e vendeu caro a derrota na estreia para o Estudiantes. Então, assim, vai ser uma partida que hoje, para o Botafogo, na situação atual, vai ser uma partida difícil. Vai ser uma partida difícil. E o Botafogo precisando vencer. Se o Botafogo não vencer, como eu disse, vai ser um Deus nos acuda, justamente da competição que a gente nutre tantas esperanças, né, de lutar por um bicampeonato. Hoje em dia, nenhum torcedor, nem o mais otimista, consegue pensar nisso. Com os reforços, em junho, beleza. Só que aí quando eles chegarem, o Botafogo precisa estar classificado para as oitavas de final da Libertadores, né? Esse é um fato. Teve a entrada do Natan, né? Finalmente a estreia do Natan, até buscou ali, lutou, tentou mostrar alguma coisa ali de ímpeto, né? A gente está naquele momento tão carente que qualquer jogador que tente uma jogada um pouco mais ofensiva, com um pouquinho mais de qualidade, a gente se apega àquele jogador, né? O Jefinho, na partida anterior, contra o Capital, né? Começou todo mundo, o Jefinho tem que jogar, Jefinho. Quer dizer, de odiado a amado em pouco tempo, porque essa é a carência atual do torcedor alvinegro. O botafoguense, né? A gente não está vendo jogadores produzindo ali minimamente, né? Então a gente fica muito carente aí de qualquer esperança. Agora, de fato, os jogadores que chegaram, né? Falei aqui do Arthur, Elias Manuel, Roa Cruz, o próprio Mastriani, né? Muito abaixo ainda. Podem melhorar, podem se recuperar, que nem eu falei do scout, né? Podem, mas o Botafogo não tem muito tempo a perder. Teremos aí uma sequência, como eu acabei de falar, dura, né? Além do jogo do Carabobo, que virou final de Copa do Mundo, né? Internacional, que é uma bela equipe, no próximo final de semana no Newton Santos. Aí o Botafogo recebe os Estudiantes em casa, também outra guerra, né? Depois o clássico com o Flamengo. Se ganhar hoje, dispara no Brasileiro aí, né? Então até as nossas expectativas de título no momento estão muito longe aí de acontecer, infelizmente, né? Então vai ser um mês duro. Felizmente depois tem o jogo da volta da Copa do Brasil, que pelo menos isso a gente encaminhou, a classificação era obrigação, né? Vai ser uma sequência aí muito difícil para o Botafogo, do jeito que as coisas estão se apresentando. Carlos, o quanto que é culpa do Paiva, né? Em algumas situações a gente tem que dizer que realmente o Paiva tem teimosias, como é o caso do PK ali sendo escalado como um meia, né? Sendo que ele é um volante, e ainda assim um volante que precisa, né, melhorar muito, mas quer dizer, insistindo muito, várias oportunidades sendo dadas ao PK e o PK não correspondendo, né? Mas no geral a gente sabe que essa montagem de elenco tá nítido, não foi bem feita, não foi bem sucedida, as apostas não deram certo, né? Acho que até algumas contratações faziam algum sentido, mas a gente não está vendo isso na prática, está bem longe de acontecer. O torcedor está perdendo, né, a sua esperança nesse time, né, do time reagir, né? A gente vinha de 2 vitórias, mas de qualquer maneira a gente sabia que ontem era um jogo que era plausível do Botafogo trazer pelo menos um ponto, né? Seria um bom resultado, vamos dizer assim, né? Com tantos desfalques, o Botafogo trazer um ponto da Fonte Nova. E parece que o torcedor do Botafogo assiste a partida, eu estou assim pelo menos, totalmente desesperançoso que uma bola vai entrar no gol. Teve uma bola ali no final, que até o ângulo ali da câmera me enganou, que era um chute do Jefinho, mas que desviou no jogador do Bahia. Eu achei que a bola ia morrer no fundo das redes, mas está difícil de acreditar, tá complicado. Mas é isso, galera. Amanhã, um novo dia, uma nova semana, né? Ótimo domingo aí a todos, dentro do possível, tentar não pensar muito em Botafogo, eu sei que é difícil. E terça-feira já tem jogo de novo, então a gente tem que, né, renovar as esperanças, beleza? Deixe seu like, faça seu comentário e se você não é inscrito, se inscreva para ajudar a gente a chegar logo nessa meta de 10 mil. Tá difícil, não sei o que tá mais difícil, chegar nos 10 mil ou fazer um gol fora de casa. Tamo junto, abraço.